Eles perfuraram o buraco mais profundo da Terra, e o que encontraram é inacreditável. Ecos misteriosos vindos das profundezas, temperaturas de 180 graus que desafiam a ciência, água em lugares onde nunca deveria existir. Prepare-se para desvendar os segredos do Kola Super Deep Borehole, o projeto soviético que tentou chegar ao coração do planeta e revelou enigmas que ainda hoje intrigam os cientistas. Até onde o ser humano pode ir para explorar o desconhecido? Descubra o que realmente está escondido a 12 quilômetros abaixo de nossos pés. A curiosidade é uma força poderosa que nos impulsiona a olhar além do que os olhos podem ver. Desde as profundezas dos oceanos até os confins do espaço, a humanidade nunca deixou de buscar respostas para os mistérios que nos cercam. Mas, e quanto ao que está sob nossos pés? O planeta que chamamos de lar ainda guarda segredos incríveis, enterrados em camadas que desafiam nossa ciência e tecnologia. É nesse cenário que o Kola Super Deep Borehole se destaca como um marco impressionante da exploração humana. Escavado na gelada península de Kola, no extremo noroeste da Rússia, este buraco não é apenas o mais profundo já perfurado na crosta terrestre, mas também uma prova de como nossa sede por conhecimento pode nos levar aos limites do possível. No entanto, este projeto não é apenas um feito de engenharia. Ele é uma janela para compreender o interior do nosso planeta, suas histórias e os desafios que enfrentamos ao explorar um território tão inóspito. Mas até onde realmente conseguimos chegar? Quais segredos a Terra ainda guarda, a milhares de metros abaixo de sua superfície? Junte-se a nós nesta jornada para desvendar os limites da exploração humana e descobrir por que o buraco mais profundo do mundo continua a fascinar cientistas e curiosos até hoje. Tudo começou no auge da Guerra Fria, um período marcado não apenas por tensões políticas e militares, mas também por uma intensa corrida científica e tecnológica. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética competiam pelo domínio do espaço, outro tipo de exploração estava sendo planejado, a de desvendar os segredos do interior da Terra. Foi assim que, em 1970, cientistas soviéticos deram início ao Kola Super Deep Borehole, uma iniciativa ambiciosa para perfurar a crosta terrestre e atingir profundidades nunca antes alcançadas. Localizado na remota península de Kola, o projeto foi concebido para estudar a composição das camadas da Terra, entender sua estrutura e investigar os fenômenos geológicos que ocorrem em grandes profundidades. Ao longo de quase 2 décadas, os cientistas trabalharam incansavelmente, superando uma série de desafios técnicos e naturais. Em 1989, eles atingiram a profundidade recorde de 262 metros, tornando o Kola Super Deep Borehole o buraco mais profundo já perfurado na história da humanidade. Para se ter uma ideia, essa profundidade é maior do que a altura do Monte Everest. Por trás desse feito extraordinário estava uma tecnologia pioneira para a época. Máquinas de perfuração altamente especializadas foram desenvolvidas para lidar com temperaturas extremas e pressões imensas. No entanto, os desafios eram constantes. A cada metro avançado, o calor e a instabilidade do solo aumentavam, dificultando a continuidade dos trabalhos. Além disso, o projeto era um reflexo direto da competição científica entre as superpotências. Enquanto os soviéticos avançavam no Kola, os Estados Unidos lideravam uma perfuração no Pacífico, conhecida como Projeto Moholy, que buscava alcançar o manto terrestre por meio do fundo do oceano. Essa corrida para o centro da Terra se tornou um símbolo do quão longe a humanidade estava disposta a ir para saciar sua curiosidade. Mas o Kola Super Deep Borehole não se limitou a ser um símbolo de ambição tecnológica. Ele nos revelou segredos surpreendentes sobre o nosso planeta,
Segredos que ainda desafiam cientistas e nos fazem refletir sobre os limites da exploração humana. Embora o Kola Super Deep Borehole tenha sido uma façanha de engenharia, seu verdadeiro impacto está nas descobertas científicas que ele proporcionou. Ao escavar tão profundamente na crosta terrestre, os cientistas não apenas desafiaram limites físicos, mas também obtiveram uma visão sem precedentes do funcionamento interno do nosso planeta. Uma das descobertas mais fascinantes foi a presença de microfósseis em profundidades extremas. A milhares de metros abaixo da superfície, onde as condições deveriam ser completamente hostis à vida, os pesquisadores encontraram restos microscópicos de organismos unicelulares, preservados em rochas com bilhões de anos. Esses fósseis eram vestígios de um passado remoto, indicando que a vida na Terra existia em formas e locais que antes julgávamos impossíveis. Outra surpresa veio das temperaturas registradas. À medida que o buraco se aprofundava, as condições se tornavam cada vez mais desafiadoras. Quando a perfuração atingiu cerca de 12 quilômetros, os cientistas se depararam com temperaturas de até 180 degrees, muito acima do previsto para essas profundidades. Essa descoberta obrigou os geólogos a repensarem os modelos térmicos da crosta terrestre, levantando novas questões sobre a transferência de calor no interior do planeta. Além disso, a composição das rochas revelou detalhes inesperados. Estratos que antes pareciam homogêneos apresentaram variações químicas e estruturais, que indicavam processos geológicos complexos, muito além do que imaginávamos. Essas análises ajudaram a refinar nosso entendimento sobre a formação da crosta e os fenômenos que moldaram o planeta ao longo de bilhões de anos. No entanto, o projeto também trouxe à tona os limites da ciência. Apesar de sua profundidade impressionante, o buraco mal arranhou a superfície em comparação com o raio total da Terra, que ultrapassa 6.300 quilômetros. Isso ressaltou o quão pouco conhecemos sobre o interior do nosso planeta e o quanto ainda temos a aprender. As descobertas do Kola Super Deep Borehole não só avançaram a geologia, mas também despertaram novas perguntas. Elas provaram que a Terra é muito mais complexa e misteriosa do que imaginávamos, desafiando nossa percepção do que é possível descobrir. Entre as descobertas científicas fascinantes do Kola Super Deep Borehole, um elemento peculiar capturou a imaginação popular como nenhum outro: os chamados sons do inferno. Este fenômeno, envolto em lendas e teorias conspiratórias, transformou o projeto científico em um dos maiores mistérios da exploração subterrânea. O rumor começou quando supostos áudios captados nas profundezas do buraco foram divulgados. As gravações, cheias de ruídos estranhos, pareciam conter gritos abafados e sons perturbadores, como se algo sinistro estivesse escondido no interior da Terra. Esse relato rapidamente se espalhou, levando muitos a acreditarem que os cientistas soviéticos haviam literalmente aberto um portal para o inferno. A história foi alimentada por manchetes sensacionalistas e teorias que iam desde explicações sobrenaturais até conspirações envolvendo segredos ocultos da Terra. Muitos associaram os sons ao submundo, descrito em mitologias antigas, reforçando a narrativa de que o Kola Super Deep Borehole havia atingido um local proibido ou sagrado. No entanto, a ciência oferece uma visão mais racional e plausível para o fenômeno. Especialistas sugerem que os ruídos eram, na verdade, vibrações sonoras geradas pelo equipamento de perfuração e pela interação com as rochas em altas pressões e temperaturas. Esses sons foram amplificados e distorcidos, criando um efeito quase sobrenatural. Além disso, o ambiente em que os áudios foram gravados, cercado por altas expectativas e mistério, provavelmente contribuiu para sua interpretação exagerada.
Ainda assim, o mito dos sons do inferno persistiu. Ele nos lembra de como os mistérios da ciência muitas vezes alimentam a imaginação coletiva, gerando narrativas que ultrapassam os limites do racional. Enquanto os cientistas buscavam respostas objetivas sobre a crosta terrestre, o público via no buraco uma conexão com o desconhecido, ou talvez com nossos medos mais profundos. Essa mistura de ciência e superstição ajudou a manter o Kola Super Deep Borehole como um tema fascinante até os dias de hoje. Mesmo que os sons do inferno tenham sido desmistificados, eles continuam sendo um exemplo de como o desconhecido nos fascina e provoca nossa criatividade. O Kola Super Deep Borehole é um símbolo não apenas de conquistas científicas, mas também dos limites que a exploração humana enfrenta. Perfurar a crosta terrestre até profundidades extremas revelou desafios que, até hoje, são insuperáveis, evidenciando o quão pouco entendemos sobre o interior do nosso planeta. Um dos maiores obstáculos foi o aumento drástico de calor à medida que a perfuração avançava. A 12 quilômetros de profundidade, as temperaturas atingiram 180 degrees, tornando quase impossível o funcionamento de equipamentos convencionais. Essas condições extremas representavam uma barreira física que mesmo as tecnologias mais avançadas da época não conseguiram superar. Outro desafio crítico foi a pressão intensa exercida pelas camadas superiores do solo. À medida que o buraco se aprofundava, o peso das rochas criava tensões que afetavam a estabilidade da perfuração, dificultando a operação e o transporte de materiais. Manter as ferramentas e os revestimentos operacionais era uma luta constante contra a força esmagadora da Terra. Comparado a outras áreas de exploração, como a espacial e a oceânica, os desafios de perfurar o interior do planeta são ainda mais intimidantes. Enquanto sondas espaciais enfrentam o vácuo e temperaturas extremas no espaço sideral, o ambiente subterrâneo apresenta um conjunto único de dificuldades: calor, pressão e a composição imprevisível das rochas. É como tentar explorar um mundo alienígena, mas sem sair da Terra. O Kola Super Deep Borehole também expôs limitações tecnológicas que vão além das condições físicas. Embora o buraco tenha quebrado recordes de profundidade, ele ainda não alcançou nem mesmo o manto terrestre, a camada que fica logo abaixo da crosta e onde muitos segredos do planeta estão escondidos. Este fato ressalta o quão pouco conseguimos penetrar no interior da Terra, mesmo com décadas de esforço e inovação. Porém, os desafios enfrentados em projetos como o Kola não foram em vão. Eles serviram como lições valiosas para futuras iniciativas de exploração. Hoje, avanços em robótica, materiais resistentes ao calor e técnicas de perfuração mais sofisticadas estão sendo desenvolvidos, inspirados pelas dificuldades enfrentadas pelos cientistas soviéticos. Ao refletir sobre os limites que enfrentamos, fica claro que o Kola Super Deep Borehole não é apenas uma história de sucesso e obstáculos. Ele é um lembrete poderoso de que a curiosidade humana sempre será desafiada pela natureza, mas que também somos capazes de aprender, adaptar e continuar avançando. O Kola Super Deep Borehole, apesar de suas limitações, abriu portas para novas ideias e tecnologias que poderão nos levar ainda mais fundo no futuro. À medida que a ciência e a engenharia avançam, os sonhos de explorar o interior da Terra não apenas permanecem vivos, como também se tornam mais tangíveis. Entre as tecnologias emergentes que poderiam revolucionar essa área estão os sistemas de perfuração a laser e as ferramentas robóticas avançadas. Diferentemente dos equipamentos tradicionais, os lasers oferecem maior precisão e podem operar em temperaturas extremas, reduzindo o impacto do calor e da pressão.
Já os robôs, equipados com sensores de última geração, podem explorar ambientes inóspitos, transmitindo dados em tempo real, sem colocar humanos em risco. Outra possibilidade intrigante é o uso de simulações digitais e inteligência artificial para prever as condições em profundidades extremas. Essas ferramentas permitiriam um planejamento mais eficiente das operações, ajudando os cientistas a evitar riscos e maximizar os resultados. Mais do que uma questão técnica, a exploração do interior da Terra também é uma oportunidade para ampliar nosso entendimento sobre processos fundamentais que moldaram nosso planeta. Desde a dinâmica do núcleo até o papel do manto na tectônica de placas, há inúmeras perguntas que só poderão ser respondidas quando ultrapassarmos os limites atuais. O impacto do Kola Super Deep Borehole não se limita às fronteiras terrestres. Ele também inspirou uma abordagem mais equilibrada entre a exploração do nosso planeta e do espaço. Enquanto buscamos respostas entre as estrelas, projetos como este nos lembram que a Terra ainda guarda mistérios profundos e que o conhecimento pode estar tão próximo quanto sob nossos pés. Ao olhar para o futuro, uma coisa é certa: a curiosidade humana continuará sendo o motor de grandes descobertas. O Kola Borehole pode ter sido o começo de uma jornada que ainda não terminou. Uma jornada que pode eventualmente nos levar ao coração do nosso planeta. A jornada do Kola Super Deep Borehole é um testemunho do espírito humano de explorar o desconhecido. Ele nos mostrou que, mesmo em face de desafios extremos, nossa curiosidade e determinação são forças poderosas que nos levam a superar barreiras aparentemente intransponíveis. Do início ambicioso durante a Guerra Fria, as descobertas fascinantes e os mistérios que inspiraram a imaginação popular, o Kola Borehole é mais do que um experimento científico. Ele é um símbolo de como a ciência pode nos aproximar dos mistérios mais profundos da Terra, mesmo quando nossas ferramentas e tecnologias encontram seus limites. Enquanto refletimos sobre esse feito extraordinário, uma pergunta inevitável surge: até onde a humanidade pode ir na exploração do nosso planeta? A resposta ainda está por ser escrita, mas o Kola Borehole nos dá pistas de que o futuro guarda descobertas ainda mais incríveis, desde as profundezas da crosta terrestre até os confins do universo. E você? Até onde acredita que a humanidade pode chegar em sua busca pelo desconhecido? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas ideias. Afinal, o fascínio pelo mistério é o que nos une nessa jornada sem fim.